cancela a palestra que eu gostei da festa. Olha, gente, o negócio é o seguinte. Estou feliz demais de estar aqui por várias razões. A primeira delas é fazer parte da comemoração de vocês. É bom demais ver gente que faz. E não quero gato só disso, mas o Brasil, mais do que nada, precisa de gente que vai e faz. E isso aqui é exatamente o que vocês fizeram. Eu estava vendo aqui os comentários e uma das coisas que me chamou a atenção. Eu lembrei de uma história que eu vi uma vez. O Gandhi, por acaso, desistiu? Não. Martin Luther King desistiu? O Merival da Silva desistiu? A pergunta é: quem é Merival da Silva? Porque quem desistiu, a gente não sabe quem é. E é exatamente a história que eu queria deixar aqui para vocês. Vocês conseguiram no primeiro trimestre, que foi um período muito difícil, período complicado, um período onde a gente estava fazendo uma transição de governo, incerteza no céu, um monte de preocupação, atingir uma meta que era ambiciosa. Eu quero mostrar para vocês aqui, se deu para fazer ladeira acima, vocês têm obrigação de fazer dobrado agora, que vai ficar plano, e principalmente em breve, que vai ser ladeira abaixo. Correr nunca é fácil, a ladeira acima é pior, a ladeira abaixo é mais fácil. E o que eu quero explicar para vocês é por que vai ficar mais fácil, e principalmente o que significa, o que vocês vão mostrar para os clientes de vocês, porque investimento, seja no que for, tem momentos em que é melhor e tem outros que não. O que eu quero mostrar para vocês é porque o que vem pela frente é um momento particularmente positivo para investimento em imóvel no Brasil, para investimento em imóvel em São Paulo. Para começar, o que eu queria fazer é dizer que está acontecendo um movimento que não é só no Brasil, mas no Brasil tem um componente a mais do porquê o período do primeiro trimestre era mais difícil, final do ano passado era mais difícil. Várias incertezas que estavam aí estão ficando para trás. Uma incerteza importante era o que ia acontecer com juros e inflação no mundo. A inflação no mundo inteiro vinha subindo, ficando cada vez mais alta. E quando a inflação sobe, sobe os juros. Quando sobe os juros, diminui a disponibilidade de crédito. O crédito é um negócio importante para você conseguir vender imóvel. Se você tiver que vender comida, não faz diferença se tem crédito. Ninguém compra comida a prazo, imóvel sim. Então, quando o juro sobe, normalmente o mercado imobiliário freia. O que aconteceu no Brasil, 21, 22, foi que o juro básico, que era baixinho, a Selic chegou em 2%, foi para quase 14%. Isso aqui é uma freada na economia, mas particularmente no crédito. E o mundo continuava vendo isso, e continua vendo isso. O importante é que com aquela perninha, vocês estão indo para baixo ali no final, caiu um pouco ainda, mas inverteu a direção. A expectativa no mundo de alta de juros mudou, vai ter menos. Mas isso é o mundo, vamos chegar no Brasil. O caso do Brasil, e para quem está gravando, a chance de gravar é agora, porque vocês vão ouvir um negócio que eu quase nunca tenho a chance de falar. Falar inflação e Brasil entre os menores é coisa rara. Quando a gente fala de inflação em Brasil, normalmente é maior, não menor. Mas, nesse exato momento, a história está diferente. Não foi sempre assim. Se a gente olhar o que está ali em branco, que era o dado de inflação no final, há um ano atrás, e o dado de inflação acumulado em 12 meses, que é o que está em amarelo, vocês vão notar o seguinte: pega todos os dados de América. Você tem países com inflação muito alta, tipo Cuba, Venezuela, Argentina, Suriname. Tem outros que ela não está tão alta, mas ela está estável, na melhor das hipóteses. Vocês viram que no mundo a inflação caiu um pouquinho. No Brasil, ela despencou. O que está ali, ela caiu já por menos da metade do que era, mas hoje ela caiu mais. Saiu um dado novo de inflação. Não por acaso, a Bolsa hoje subiu 4%, o dólar caiu abaixo de R$5 pela primeira vez em um tempão. Imóvel, a gente não tem cotação diária do preço, mas se tivesse, o que vocês estariam vendo, é preço de imóvel fazendo assim. Porque com menos inflação, está começando a dar o sinal no Brasil da taxa de juros poder cair. Quando a taxa de juros cair, vai ter mais crédito. Quando tiver mais crédito, vai ter mais gente podendo comprar. Porque um dos fatores que determina, uma coisa é o cara querer comprar, outra coisa é ele poder comprar. Ele pode comprar quando ou ele tem o dinheiro para comprar à vista, que acontece, mas é mais exceção do que a regra, ou ele consegue financiamento. Conseguir financiamento num mundo de juros indo para cima, financiamento por um período muito longo, que é financiamento imobiliário, tarefa árdua, complicada, dura. Só que quando vira, o jogo para os bancos vira. Pelo seguinte:
empresta por muito tempo, quando ele se dá bem? Quando ele empresta antes dos juros caírem, enquanto os juros estão muito altos, mas o que vai acontecer depois eles vão ficar mais baixos. Por quê? Ele vai conseguir travar uma taxa mais alta por mais tempo, o banco vai ganhar mais dinheiro. O que significa o seguinte: banco tem interesse em emprestar quando os juros vão cair. Melhor se ainda não tiverem caído. É exatamente o ponto onde nós estamos. Sendo mais específico, quando eu falei que a inflação no Brasil está menor do que o resto do mundo, quando você pega a América Latina, tradicionalmente a inflação brasileira, que está em amarelo ali, ela é mais alta do que os outros países latino-americanos. Hoje, ao contrário, ela é mais... E de novo, desde que eu fiz esse gráfico, como saiu o dado novo hoje, caiu mais, está em 4,6. Se eu parar de comparar com a América Latina, comparar com as maiores economias mundiais, a história é a mesma. No ano passado, a inflação no Brasil foi a sexta menor entre as 20 maiores economias do mundo. De novo, quando fala Brasil, país grande de inflação, aqui sempre foi maior. E como a inflação é maior, os juros tinham que ser maior. Agora está acontecendo o contrário. A inflação aqui está menor, os juros aqui vão cair antes do que no resto do mundo, inclusive antes do que os países desenvolvidos. Do tipo, inflação hoje no Brasil é menor que nos Estados Unidos, que na Alemanha, do que no Reino Unido, do que nos países da zona do euro. Inflação no Brasil menor que nos Estados Unidos? Tem algo diferente que está acontecendo. Vou explicar para vocês depois, daqui a pouco. Mas antes quero dizer o seguinte: não peguei esses países e escolhi a dedo. Se eu pegar os países desenvolvidos como um todo e comparar a inflação no Brasil com eles, pela primeira vez, eu coloquei ali os últimos 20 anos, mas eu podia ter colocado os últimos 50. Pela primeira vez, a inflação no Brasil é mais baixa do que lá. Mas não é só a inflação aqui que está mais forte. Eu falei que o dólar caiu abaixo de R$5. Não foi só esse ano que isso está acontecendo. No ano passado, quais foram as moedas que mais se que mais se valorizaram no mundo? Primeiro foi o real. Segundo foi o peso mexicano, o sol peruano e o peso chileno. Não são essas moedas, quando a gente pensa em moeda forte, não é nelas que a gente pensa? Tem algo diferente que está acontecendo, eu vou explicar para vocês. E estou contando isso tudo pelo seguinte: quando a gente abre a internet, eu ia falar abrir o jornal, mas isso está me datando, né? Ninguém mais abre o jornal. Quando você abre a internet, a vontade que dá é de cortar os pulsos. Eu vou explicar para vocês por quê. E é de cortar os pulsos, que só notícia ruim, só problema, só dificuldade. Mas tem um lado da história que não está recebendo a atenção que deveria. Eu vou exatamente explicá-lo para vocês. Acabei de mostrar que a inflação aqui está mais baixa. A nossa moeda está ficando mais forte. O que significa que a nossa moeda está ficando mais forte? Que qualquer um que investe num lugar que uma moeda está se apreciando, ele tem dois ganhos. O primeiro ganho é se o investimento, no imóvel no caso específico, subir de preço. Mas se você for um gringo e comprar um imóvel no Brasil além disso, o real fica mais forte, você vai ganhar mais. Imagina que você compra um imóvel que custa R$1 milhão. Vamos criar só para a conta ficar fácil. Vamos fazer de conta que esse imóvel subiu para 2 milhões 3 anos depois. Em real, você ganhou o dobro. Mas imagina, quando ele comprou por R$1 milhão, um dólar comprava R$5. Então, em dólar, esse imóvel de R$1 milhão custou 200 mil dólares. 1 milhão dividido por 5. Quando ele está em 2 milhões de reais, vamos imaginar que o real ficou mais forte, um dólar agora vale R$4. Ele pega os 2 milhões dele e divide por R$4, que são 500 mil dólares. Em dólar, aquilo não subiu 2 vezes, subiu 2 vezes e meia. O que significa o seguinte: todo mundo busca investir em lugar que as moedas estão ficando mais fortes. O que eu vou explicar para vocês é que isso que aconteceu ano passado não foi só o ano passado. Porque alguém vai falar, não, mas no Brasil, ano passado, o presidente era outro, mudou tudo. Mudou tudo, mudou. E não mudou nada. Quais são as moedas que mais se apreciaram esse ano? Primeiro lugar, agora inverteu. Era o real, depois o peso mexicano. Agora o peso mexicano, depois o real. Seguido do peso chileno, o sol peruano, o peso colombiano, tudo na vida tem limite, o peso argentino desvalorizou. Mas o ponto que eu quero mostrar é por que são moedas de países latino-americanos em geral que estão ficando mais fortes.
Porque está acontecendo uma mudança no mundo, que eu vou explicar em detalhes depois para vocês, que beneficia países exportadores de commodities. E tudo indica, também vou explicar por quê, que essa mudança deve durar alguns anos, talvez muitos anos. E isso aqui significa o seguinte: a gente está no começo de um ciclo positivo. Isso é uma certeza? Não. Dá para dar errado? Dá. Mas para dar errado, a galera de Brasília vai ter que se esforçar muito. Mas muito, não é pouco. A gente já queimou bilhete premiado de loteria outras vezes. Não vai ser a primeira vez que acontecer. Mas o meu ponto é que os caras vão ter que fazer uma fogueira caprichada. Porque o vento está vindo a nosso favor, completamente a nosso favor. Sendo mais específico, o que eu quero dizer com isso? Eu mostrei para vocês o quanto foi a queda da inflação no mundo, que é aquele pouquinho que caiu, quase nada. No Brasil, viu o quanto aquilo já caiu. E o que isso significa, na prática, é o seguinte: enquanto o resto do mundo está preocupado quanto a mais os juros vão subir, aqui no Brasil a pergunta é quando eles começam a cair. E depois desse número que saiu ontem, eu acho que vai ser antes e não depois. O que vai acontecer esse ano, essas alturas é praticamente uma certeza. A grande questão é, talvez já seja no mês que vem. E se isso acontecer, você vai ver aquele processo de expansão de crédito aumentando e vocês vão ver mais clientes procurando vocês. Só que a hora de vocês procurarem um cliente é antes disso acontecer. Porque o que vocês têm que fazer é avisá-los que isso vai acontecer, e quando tiver mais gente querendo comprar imóvel, o que vai acontecer com o preço do imóvel? Sobe. A hora que esse cara tem que comprar, o cliente de vocês tem que comprar, é antes. E provavelmente quando vocês forem procurar ele agora, ele vai desconfiar, vai falar não sei não, sei lá. Só que aí acontece, ele volta atrás de você e fala, pô, você veio me falar, não achei que ia acontecer, achei esquisito, achei estranho, mas aconteceu. O que você tem de oportunidade para mim? Então, a hora de deixar claro para eles para onde a coisa vai andar é agora. Porque depois, quem vai procurar, não vai ser você que vai ter que ir atrás dele, é ele que vem atrás de você. Então, tem um segundo fator que ajuda o Brasil. É o seguinte: vocês estão vendo aí a taxa de desemprego nas 20 maiores economias do mundo em branco, final de 2021, amarelo, final de 2022. E quero mostrar o seguinte para vocês: desemprego no Brasil é muito alto. Com exceção da África do Sul, das 20 maiores economias, é a taxa de desemprego mais alta que tem. Vai ter um segundo ponto que eu quero mostrar para vocês. No ano passado, quando vocês veem a diferença do número branco para o número amarelo, nenhum país do mundo a taxa de desemprego caiu tanto quanto aqui no Brasil. Sabe o que significa isso? A gente está crescendo mais do que... Aliás, no ano passado, o Brasil cresceu tanto quanto a China e teve inflação mais baixa nos Estados Unidos. A última vez que o Brasil cresceu tanto quanto a China faz mais de 50 anos. A última vez que a gente teve inflação mais dos Estados Unidos, menor dos Estados Unidos faz mais de 50 anos. A última vez que isso aconteceu, as duas coisas no mesmo ano? Nunca. Primeira vez que aconteceu as duas coisas no mesmo ano. O que eu quero mostrar nisso aqui é simplesmente o seguinte: a economia brasileira está às mil maravilhas? A resposta é não. Mas no mundo que a gente está vendo, o Brasil está muito melhor do que a gente vê lá fora. Só que isso não está sendo visto na internet. Esse não é o ângulo que as pessoas estão olhando na internet. A gente está aqui no meio do furacão. A hora que você abre e olha para o todo, o Brasil hoje representa, e vou falar mais sobre isso depois, a tremenda oportunidade, não só para quem está aqui dentro, mas para quem está lá fora. Mas por hora eu quero falar o seguinte: o que significa que o desemprego está caindo mais aqui? O que vocês estão vendo aqui é o que aconteceu com o emprego no Brasil depois da pandemia. Aquela despencada aqui são 10 milhões de brasileiros perdendo emprego. Será que é fácil você vender um imóvel quando o cara está perdendo emprego? Não. O que acontece depois? Vira e o mercado volta com tudo. Mas vamos lembrar qual que era a história aqui no início da pandemia. Começou a pandemia, imagina que eu estou aqui nesse palco fazendo uma palestra para vocês e falo: olha, como o que aconteceu é que, para lidar com o impacto econômico da pandemia, tiveram que estimular a economia como nunca. A taxa de juros brasileira caiu para o menor nível da história. O crédito vai crescer como nunca antes. O governo vai gastar também de um jeito que a gente nunca viu. Vai colocar dinheiro no mercado. O mercado imobiliário vai explodir de crescer. Se eu estivesse falando isso aqui em abril, maio de 2020, provavelmente vocês falam: o Ricardo ficou louco, interno, cara. Foi exatamente o que aconteceu. Por que eu estou levantando isso aqui?
Porque as maiores oportunidades acontecem quando ninguém acredita que elas estão aí. Porque só tem uma oportunidade desse tamanho porque está todo mundo desconfiado. O que quer dizer o seguinte: a melhor hora para você vender para o cliente é a hora que o cliente não quer comprar. Porque se ele e todo mundo estão desconfiados e não estão querendo comprar, significa que os preços estão muito mais baixos do que deveriam. E na hora que isso passar, o preço vai para cima. E normalmente o que a maioria vai fazer é que vai buscar aquilo, vai atrás daquele produto depois. Eu chamo isso aqui de efeito paletas mexicanas. Funciona assim: um belo dia um cara tem uma ideia de fazer um negócio diferente. Eu vou vender um sorvete, mas não é um sorvete normal. Eu vou encher de leite condensado ali no meio, e aí eu vou pedir por cada picolé o preço de 3 picolés. Aí você fala: cara, isso não vai vender. Só que o cara faz. O primeiro cara que fez foi lá, vendeu. Era diferente, era legal, o cara comprou. Aí o pessoal falou: legal, isso aqui dá dinheiro, vamos fazer mais paleta mexicana. De repente, um ano depois que criaram a primeira paleteria no Brasil, tinham 6 paleterias no Brasil. 2 anos depois tinham 200. 3 anos depois tinham 1.200. No 4º ano, o seu primo montou uma paleteria. Aí você fala: cara, esse negócio é bom mesmo. Até meu primo não é brilhante não, e até ele está ganhando muita grana com isso aqui. Isso aqui é moleza, é bater morto. O que você faz? Monta a paleteria. O que acontece um ano depois? Fecha, quebra. Por quê? Porque quando você chega no final da festa, você está entrando para pagar a conta da festa e pagar a luz. Isso vale em qualquer mercado. No mercado imobiliário não é diferente. A hora que a festa acabou é a hora que acha que está todo mundo feliz no final da festa, lá na frente. E o meu ponto é qual é a percepção de todo mundo com relação ao mercado imobiliário hoje? É exatamente o contrário. É possível, o juro está muito alto, o Brasil é muito incerto, 1000 crises por aí, a hora não é agora. Quanto mais você ouvir gente falando, a hora não é agora, mais certeza você pode ter, a hora é agora. E vale o reverso da medalha, tá? Quando todo mundo estiver falando, agora é a hora, bota a barba de molho. Por que não só, outra coisa que ajuda, eu falei, vai ter mais crédito, porque a gente vai ver o juro cair. Vai ter mais gente, tem já mais gente, mas continua tendo cada vez mais gente trabalhando, gente com dinheiro no bolso. Mas o segundo ponto, as pessoas, e isso tem só um ano que isso passou a ser verdade, de um ano para cá, tá? Isso aqui. Estava acontecendo no começo, que tinha mais gente trabalhando, mas cada um com menos poder de compra. Mas como assim, Ricardo? O salário das pessoas está subindo, tá? Só que a inflação estava subindo mais rápido do que ele. O que acontece quando a inflação sobe mais rápido que o salário? O poder de compra das pessoas cai. Imagina que você ganha R$1.000 por mês e compra um monte de coisa, quer dizer, um monte não dá, né? Compra algumas coisas com esses R$1.000 por mês. Passou um ano, você está ganhando 1.100. Só que para comprar a mesma coisa que você comprava com 1.000, agora custa 1.200. Você está ganhando mais, ela ficou mais pobre. Para evitar isso aqui, só tem um jeito: a inflação tem que cair. Faz um ano que ela está caindo. Quando a inflação cai e os salários começam a subir mais rápido que a inflação, o poder de compra das pessoas sobe. E sobe uma segunda coisa: peraí, as pessoas estão vendo mais gente trabalhando, estão ganhando mais, a confiança sobe. E para o mercado imobiliário é fundamental. Porque essa talvez seja eu ia falar mas não é verdade, eu ia falar que é a decisão mais importante que as pessoas tomam. Financeira, para a maioria das pessoas é mesmo. Com quem casa é mais importante ainda, mas isso é um outro tipo de decisão. Mas, do ponto de vista de decisão financeira, é a decisão mais importante que elas vão tomar. É difícil o cara tomar essa decisão quando ele está com medo. O que eu estou tentando mostrar é que esse medo vai ir ficando para trás à medida que ele vê, cara, meu primo estava desempregado, agora está trabalhando, meu irmão também, até minha tia, que é mais velha, agora está com emprego. E outra, eu estou com mais dinheiro, está sobrando uma graninha a mais, que antes não sobrava. Só tem mais um detalhe. O mundo, hoje, chegou a um ponto que ele está tão complicado que o Brasil, com todos os seus problemas, não são poucos, não estou deixando de lado, não estou minimizando nada disso, passou a ser muito mais atraente que o resto. Como é que é essa história? Quando o Putin invade a Ucrânia, ele colocou na equação um negócio que ninguém prestava atenção, chama risco geopolítico. Traduzindo, é o risco do pau comer. E não é só na Rússia, com a Ucrânia ou na Europa. Está acontecendo a mesma coisa na China e Taiwan. O que significa isso? Você é uma mega empresa, sei lá, japonesa, americana, europeia. Você é uma mega empresa, normalmente você está presente no mundo inteiro. Você precisa resolver onde você vai colocar o seu dinheiro.
E aí você olha e fala, bom, eu quero um mercado que cresça. Mercado que cresce é mercado emergente. Mercado desenvolvido cresce pouco. Só que os mercados emergentes, a maioria deles, são muito pequenininhos. Mercado emergente, com potencial de crescimento. Mercado emergente tem potencial de crescimento grande. Mas que tem mercado grande e ainda por cima, risco geopolítico baixo hoje no mundo, não tem um. A gente está nele. Como assim? Tem 156 países emergentes. A maioria minúscula. Eu coloquei um mapa da América Latina. Os países que mais cresceram, as economias que mais... Quando a economia cresce mais, tem mais oportunidade para quem vai investir. Que mais cresceram na América Latina nos últimos 10 anos foram Panamá e Costa Rica. Só que a economia do Panamá e da Costa Rica, eu não sei o número exato, mas o meu chute, se a gente pegar só a volta do Ibirapuera, é maior do que a economia do Panamá e da Costa Rica. Agora eu vou falar dados que eu realmente conheço. Eu fui atrás, fui checar. Na América do Sul, a economia que mais cresceu foi a peruana. A economia peruana é menor que a do bairro do Itaim. Continuando na América Latina, Chile, país latino-americano com histórico das últimas décadas melhor, enfim. Seguinte, economia menor que a da cidade de São Paulo. Argentina, que é maior, segunda maior economia da América do Sul. Ela é menor que a do estado de São Paulo. E o México? O México é metade do Brasil. Ele faz o seguinte, gente, economia grande, emergente, tem China, Índia, Brasil, se forçar a barra, Rússia e Indonésia. Ah, mas é a África do Sul, 1/3 do Brasil. E aí você fala o seguinte, bom, vamos lá. Quem hoje vai querer colocar dinheiro na Rússia? Eu só quero tirar, não colocar. Quem vai colocar dinheiro na China com risco de coisa da Taiwan? Não está acontecendo. Ah, bom, mas sobrou a Índia e a Indonésia. Sobrou, mas se o pau comer em Taiwan e o teu dinheiro estiver na Índia e Indonésia, o teu dinheiro está preso. Você não tira o teu dinheiro de lá porque o estreito de Taiwan vai estar fechado, é o que você precisa para chegar lá. Resumindo, o gringo não tem opção. Ah, Ricardo, será? Vamos ver a prova do pudim. A prova do pudim é o seguinte, quanto tem de investimento de empresa estrangeira acontecendo no Brasil? Você olha os últimos 10 anos, isso vem em zigue-zague para baixo, acima para baixo, mas vem caindo. Aí começa a pandemia aqui, ele despenca. Aí a pandemia chega ao fundo do buraco da pandemia e começa a voltar, mas devagarzinho, naquela mesma tendência de antes. Aqui, a Rússia invade a Ucrânia. O que acontece depois? O investimento de empresa estrangeira no Brasil vai ao céu, a ponto que no ano passado, o Brasil foi o terceiro país no mundo que mais recebeu investimento de empresa estrangeira, atrás de Estados Unidos e China. O ano passado não era um ano super tranquilo para qualquer estrangeiro, ou mesmo brasileiro, investir no Brasil? Vamos lembrar, é o ano da eleição mais polarizado, pau comendo, ninguém sabe o que vai acontecer, e os caras trazendo 100 bilhões de dólares para investir aqui? O que eles estão vendo que a gente não está vendo? O que eles estão vendo é que no mundo de hoje, com risco geopolítico alto, com juros subindo lá fora, com a nossa moeda ficando mais forte, juro aqui caindo, cara, é a bola da vez, a oportunidade está aqui. O que vocês precisam mostrar para os clientes de vocês é o que os gringos já viram. Tem mais um detalhezinho que vai nos ajudar. Até 3 meses atrás, a China estava fechada. Então, vendo esses pontinhos que vocês estão vendo aqui nesse mapa, isso aqui é uma imagem que saiu do Google no final do ano passado. Cada ponto aqui é um navio parado no mar da China. Sabe o que significa? Esse navio é um navio que, grande parte deles, saiu aqui do Brasil, do Porto de Santos, cheio de soja, e ficou parado lá. Aí ele não descarrega a soja, porque não tem como descarregar. Agora o navio está descarregando. O que isso aqui significa? Que a demanda pelo que o Brasil exporta vai aumentar. E, por consequência, a quantidade do que a gente vende e o preço vai subir. Aí a gente vai ser pago em dólar, vai entrar mais dólar aqui. Entrando mais dólar, o que acontece com a cotação do dólar? Se a oferta de algo aumenta muito, o preço disso cai. O dólar caindo em relação ao real, tudo que é importado fica mais barato. Imagina que eu tenho que comprar esse passador de slides, que custa 10 dólares. O dólar vale 5 reais, ele custa 50 reais. Se ele cai para 4 reais o dólar, agora ele custa 40. O que significa isso? A inflação no Brasil cai. E quando cai a inflação no Brasil, quem cai junto? Juros. O que acontece? Mais crédito, mercado imobiliário para cima.
E por que isso vai ser grande? Porque os dois produtos que a China mais compra de fora, que é a diferença entre o que ela consome, está em amarelo, ela produz, está em branco, que são minério de ferro e soja, são os dois produtos que o Brasil mais vende. É por isso que se soma, de novo, juro para baixo, renda para cima, mais gente trabalhando, os gringos vindo investir aqui e as nossas exportações indo lá para cima. Para completar, não é que é só esse ano, porque quando você investe em imóvel, você não devia estar pensando só no investimento de curto prazo, você devia estar pensando em algo mais longo. Vamos olhar mais longo. O que vocês estão vendo aqui, cada uma dessas, sei lá como é que eu vou chamar esse formato meio esquisito aqui, é a distribuição de renda no mundo. Em verde, Estados Unidos e União Europeia. Em amarelo, no resto do mundo. Quem está aqui à direita é quem ganha mais de R$5.000 por mês, tá? Em 1980, tinha a área dessa zona verde aqui, era 9 vezes maior do que a amarela. Significa o seguinte, tinha 9 vezes mais gente ganhando mais que R$5.000 nos Estados Unidos e na Europa do que tinha em um país emergente. Em 2014, você vê que quando isso aqui está vindo para a direita, significa que as pessoas estão ficando mais ricas. Então, por exemplo, um imóvel que o cara, para ter acesso ao crédito, precisa ganhar mais que R$5.000. Em 2014, esse número aqui já era do tamanho desse aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos 12 anos. Esse número aqui vai ser 9 vezes maior do que esse aqui. Então, por exemplo, um imóvel que o cara, para ter acesso ao financiamento, tem que ter uma renda mínima de R$9.000, em 12 anos, vai ter 9 vezes mais gente comprando do que tem hoje. O que significa que tem 9 vezes mais gente querendo comprar? O que vai acontecer com o preço disso aqui? Isso tudo se soma, como eu falei, com a história de qualquer hora o juro cai. E uma coisa tem que acontecer para que os juros possam cair. Idealmente duas. A primeira era se o Lula parasse de falar, ajudava. Mas essa eu não acho que vai acontecer. A segunda, o governo vai ter que entregar no tal plano fiscal que ele anunciou. Isso eu acho que ele vai conseguir fazer. Se não fizer, tudo isso que eu falei vai ficar postergado. Se não acontecer, se o governo brincar com a parte fiscal, a coisa na economia piora antes de melhorar. Existe o risco? A resposta é sim. Acho provável? A resposta é não. Agora, o fato é que tem uma incerteza aqui. E tem uma certeza. Cara, vai ter um monte de manchete ruim, o Lula vai continuar falando um monte de bobagem, o mercado fica nervoso, tem dia que tem preocupação. Isso, como é que vocês navegam isso? Porque a nossa tendência é falar, mas e agora? Acabou? Ficou tudo complicado? Não, ao contrário. Quero dar uma dica para vocês, e eu peguei um exemplo aqui, porque isso é uma coisa que tem preço diário. Imóvel, infelizmente, a gente não está precificando todo santo dia. Então, mas eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo especificamente. Eu peguei um exemplo de bolsa. Peguei os últimos 17 anos para mostrar o seguinte. É uma bússola muito boa para vocês saberem quando a oportunidade é maior. Não é quando as manchetes estão falando que aquilo está uma maravilha. Porque quando a manchete fala, pô, ganhei um dinheirão na bolsa, é porque o dinheirão que era para ter ganho na bolsa já foi ganho. Para a manchete ser grande, tem que ser algo grande que aconteceu. E se é algo grande que aconteceu, aquilo é passado, não é futuro. Então, o que tem ali? Quando aqui aparece ganhei, a gente começa a fazer piscar o lado humano de todos nós, que é o lado da ganância. Quero ganhar também. Pô, se aquele cara ganhou, eu quero ganhar também. Criptomoeda, é mais ou menos uma história. Quando que a oportunidade é grande, começou a sair as histórias, cara, ganhei rios de dinheiro com aquilo, bota a barba de molho. Quando ao contrário, falou, não, isso aqui é mico, quem vai querer imóvel, o juro está muito alto, ninguém vai comprar, é mico. Ou para quem serve, quem trabalha nisso aqui, analista de bolsa ou corretor, não serve para nada. Se não serve, é porque tem oportunidade, é para cima. Quando começa a falar, brilho, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo, brilho atrai, foge. Pânico é maravilhoso. Pânico é lindo. Quando pinta pânico, todo mundo foge. Quando todo mundo foge, não tem concorrência. Quando não tem concorrência, tem oportunidade. Pânico é para cima. Estrela brilha, foge. Mas o meu favorito é esse aqui. Depois de 6 anos, a coisa indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, vem o grande alerta.
prepare-se. A crise vai ser longa. Já foi longa, gente, já tem 6 anos. É para cima. Por que eu estou levantando isso aqui? Porque se for pegar a história dos últimos trimestres, das manchetes que saem relacionadas ao mercado imobiliário, está na linha do negócio ali. É aí que está a oportunidade. Mas vamos trazer isso para a realidade brasileira. Por que o momento agora é bom? Pelo seguinte, eu pus aí os últimos 50 anos da economia brasileira. Eu pus o preço da bolsa no Brasil medido em dólar. E se vocês forem ver, vocês vão descobrir uma coisa: a economia brasileira é maníaco-depressiva. Significa o seguinte: ela tem momentos que ela vai super bem, e quando o mercado imobiliário nada de braçada, seguido por momentos que a economia brasileira devolve quase tudo que caiu, onde a segurança do mercado imobiliário é uma grande vantagem. Na prática, olhando em bolsa em dólar, sobe mais de 10 vezes, a bolsa devolve depois quase tudo. Sobe de novo, mais de 10 vezes, devolve quase tudo. Sobe 30 vezes lá, devolve quase tudo. Subiu mais 20, caiu. Vocês estão vendo que aquilo começou a subir 1,4 só? O que significa aquilo? É que o próximo ciclo grande no Brasil é para cima. Ricardo, você está falando então que a bolsa vai explodir e subir amanhã, nessa semana? É a melhor ideia que vai acontecer essa semana, no mês que vem, nem esse ano. Nessa década, é Brasil para cima. E de novo, vai sejar. Se o governo fizer muita bobagem, vai sejar. Se ele fizer, fica para depois, mas vai acontecer. E na prática, isso acontece sempre, que a gente tem 2 ciclos alternados, tá? A economia, a gente queria que fosse que nem o super-homem, né? Para cima e avante, tudo dá certo. Mas ela não é que nem a nossa vida. Tem altos e tem baixos. Na prática, são alternados os ciclos que são puxados. Quando isso aqui está indo para cima, significa o seguinte: a bolsa de país emergente vai muito melhor, e os países emergentes muito melhor do que os ricos. Nesse período de 87 a 94, a gente foi 4 vezes melhor que Estados Unidos, Europa, Japão. De 94 a 97, o contrário, eles foram 6 vezes melhor que a gente. Aqui andou mais ou menos de lado, foi parecido. Daqui, 2002 a 2010, emergentes subiram 6 vezes mais do que país rico. Vocês lembram quem estava no governo do Brasil? A menos que ele tenha feito todos os emergentes irem bem, sorte é mais importante do que competência, mas é parte do jogo, não importa. O fato é que o Brasil, mesmo com o Lula, mesmo com tudo que aconteceu, bombou junto com o resto dos emergentes. Depois disso aqui, 2011 até o ano passado, só deu os Estados Unidos, puxado por empresa de tecnologia americana, a gente ficou super para trás. O ano passado virou. Você lembra que eu mostrei que a inflação aqui está mais baixa, que a nossa moeda está mais forte e a nossa bolsa foi a que mais subiu no ano passado, no ano da eleição, mais conturbado, o Lula ganhou, já começou a falar um monte de bobagem depois que ganhou, e a bolsa aqui foi a que mais subiu. Por quê? Porque nesses ciclos que a gente tem, tudo que está ligado ativo no Brasil, mercado imobiliário incluído, é para cima. Traduzindo, as grandes oportunidades em qualquer coisa, no mercado imobiliário não é diferente, elas surgem quando está todo mundo pessimista. Aí ela começa a melhorar, mas você fala: pô, o Brasil foi a bolsa e foi a moeda mais forte do ano passado, tem esquisito isso aí, não vai sustentar, não acredito. Aí sustenta 1 ano, sustenta 2, eles acabaram de bater recorde de venda, mais um trimestre, pô, será que sustenta? Aí tem 3, aí a coisa continua, aí chega um cara, no final, depois de 4, 5, 6 anos, que entrou e fala: esse negócio é bom, hein? Essa coisa de corretor, esses caras ganharam um dinheirão, eu acho que eu vou entrar. E ele entra no final da festa, e todo o mercado faz assim, tem ajuste, e depois ele pega outra puxada. A gente acabou de ter um momento do ajuste, a gente está no início da puxada. A grande oportunidade está aqui. Quando é a hora que a oportunidade está acabando? É quando vocês abrem a internet, vocês dão de cara com Cristo Redentor, que virou foguete, está na capa da revista The Economist, e estão falando: o Brasil é o país do presente, não tem para ninguém, só vai dar Brasil. Aí bota a barba de molho. Enquanto está todo mundo desconfiado daqui, é que a oportunidade vai ser grande. E isso é que vocês precisam mostrar para os clientes de vocês. Por quê? Porque o cliente vai acreditar? Não vai. Mas à medida que acontecer,
ele fala, caramba, bicho, ele tinha me avisado, como é que eu não acreditei, como é que eu perdi a chance, agora eu vou ter que pagar mais caro, por favor, o que tem? Esse cara vem atrás de você. E melhor, se você vender para ele agora, ele não vai fazer uma venda, você vai fazer mais de uma, ele vai ganhar dinheiro, aí ele vem atrás de você mesmo depois. E para fechar e amarrar isso tudo, eu quero deixar claro o tamanho da oportunidade que a gente tem na nossa mão, por conta da revolução que está acontecendo com tecnologia no mundo. Isso aqui são 2000 anos, tá? Ano 0 até o ano 1000, não muda nada no mundo. Não muda a população, que é quando sobe aqui, quanto maior o tamanho da bolinha, maior a população. Quanto mais alto, maior a renda global. Até aqui, as pessoas ganham a mesma coisa. Aliás, ninguém tem dinheiro para comprar imóvel. O jogo começa a mudar, as pessoas começam a ficar mais ricas a partir daqui, quando a gente começa a ter revolução tecnológica. Primeiro surge a máquina a vapor, depois aqui vem eletricidade, automóvel, avião. Dá uma olhada depois da era da informação. Em 15 anos, o que a gente teve foi que a renda das pessoas no mundo cresceu mais do que nos 2000 anos anteriores. Cara, o pessoal vai ter que morar em algum lugar. Gente, demanda por imóvel num país que está tendo crescimento populacional, crescimento de renda e expansão de crédito, e ainda por cima tem um déficit habitacional gigante, é para cima e avante. E eu parei em 2015 pelo seguinte, isso aqui foi antes da pandemia. Aí vem a pandemia e muda tudo. Muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de trabalhar, muda o tipo de imóvel que as pessoas estão procurando. O que significa isso? Cria oportunidades para lançamento. E com um detalhe, vem uma mudança que só começou a ver a carinha dela, que é de inteligência artificial, que vai ser muito maior do que causada pela pandemia. O que significa que as mudanças que a gente viu, que foram grandes em padrão de consumo ligado à pandemia, a gente vai ver isso exponencializado. Gente, isso é oportunidade de novo para a venda de imóvel. Quando eu falo que as coisas estão mudando muito, elas vão mudar cada vez mais rápido. Eu vou deixar isso aqui claro da seguinte forma. Essa história aconteceu há 5 anos. 6. Não, 5. 10, 6. Na época, esse moleque tinha a idade do meu filho mais velho, e ele tinha uma irmã, na época, esse menino estava em casa nos Estados Unidos, aconteceu isso aqui. Menino de 8 anos, uma menina de 6. Eu, na época, tinha um filho de 8, uma menina de 5, eu resolvi saber do que se tratava. E a história foi o seguinte: estava em casa, não me pergunto onde estavam os pais, fica a dica para quem tem filho pequeno em casa. Eles sabiam onde estava a chave do carro e o tablet. Foram lá e pegaram as duas coisas. Ele entrou no tablet, entrou no YouTube e escreveu como dirigir. Apareceu o vídeo. Ele viu o vídeo, deu o tablet na mão da irmã de 5 anos. Sentou a menina de 5 anos no banco de passageiro, a menina de 5 anos estava vendo o vídeo, explicava para o irmão de 8 o que ele podia fazer. Ele fez. O que ele fez? Ele dirige 2,5 km, chega no drive-thru e faz o pedido. O atendente toma um susto, chama a polícia, a gente fica sabendo da história. Isso aqui é importante, gente, porque isso aqui significa o seguinte: todos nós que estamos aqui a gente nasceu analógico. Essa molecada que já nasceu digital, mexendo no celular, tem uma facilidade com tecnologia muito maior do que a nossa. Eu estou levantando isso aqui, porque esse moleque agora tem 14 anos. Daqui a pouco, ele está sentado aqui e vai começar a vender imóvel também. É sério, gente. Por que eu estou falando isso aqui? Por várias razões. A primeira, usem tecnologia para ajudar o que vocês fazem. Precisa fazer. A segunda, cara, o mundo vai mudar muito mais do que a gente está imaginando. A gente precisa se preparar para isso, mas por consequência, os imóveis também vão. O que significa, de novo, quanto mais as coisas estão estáveis, menos as pessoas precisam mudar de imóvel, porque o imóvel que elas têm dá conta do que elas precisam. Quanto mais as coisas mudam, mais tem troca de imóvel. E aliás, o cara vai comprar e vender. É mais negócio que vai estar acontecendo para vocês. Não deixem de aproveitar, porque isso aqui está acelerando. Aliás, acelerando, esse moleque de 8 anos foi o que tinha dirigido há 6 anos. O ano passado o moleque que dirigiu tem 4 anos. E se você está achando que é pouco, entra, aqui tem o endereço, entra no meu perfil do Instagram e tem um moleque agora, a semana passada, de 3 anos dirigindo uma Ferrari.
No caso, o pai adaptou a Ferrari para ele, porque senão eu não sei como é que ele alcançava o pedal. Mas onde eu quero chegar com essa história é: as coisas estão mudando muito mais do que a gente percebe. Segundo, o Brasil está muito melhor posicionado do que a gente imagina. Terceiro, todo ciclo grande, um dos ativos, quando não o ativo que mais se valoriza é o imobiliário. Além do potencial de valorização, o imóvel tem a vantagem da segurança, que outras coisas que têm potencial de valorização não têm a mesma segurança. E o resumo da ópera é: eu quero ver vocês indo lá, fazendo acontecer, e quero estar aqui com vocês depois para comemorar de novo os resultados juntos. Até porque eu preciso dizer o seguinte: entrando aqui, vendo a festa, vendo a comemoração, eu me senti em casa. Eu sou palmeirense, eu estou muito acostumado à comemoração. Valeu, gente!